Então agora a gente vai ver mais algumas dicas sobre como modelar a caixa. Vamos lá. Primeiro de tudo, uma coisa chamada centro da perspectiva, ou centro de um plano em perspectiva. O plano em perspectiva a gente já sabe desenhar, mas o centro geométrico do plano nem sempre corresponde ao centro em perspectiva, digamos, ao centro visual. Então, se você medir, por exemplo, quando você desenha o plano bem de frente para você, como se fosse um quadrado, se você medir as distâncias das bordas até o centro, elas vão ser iguais, se ele estiver de frente. Mas se ele estiver em perspectiva, se você medir essas distâncias, o centro visual não vai corresponder ao centro da perspectiva. O centro geométrico, quer dizer, o centro métrico daquela forma não vai ser exatamente o centro da perspectiva. Em perspectiva, o centro vai estar ligeiramente deslocado. Se você comparar a distância dessa borda que está mais longe até o centro, ela é um pouquinho menor do que do centro até essa outra borda que está mais próxima. Devido a esse efeito da perspectiva, o centro acaba se deslocando um pouquinho mais para a esquerda, que é o lado que está mais longe. Okay? Então, para isso, a gente usa o método do X. O que você precisa fazer para encontrar o centro de perspectiva de qualquer plano é simplesmente ligar os cantos. Desenha um X cortando esse plano, ligando um cantinho ao outro, de um lado e do outro, e o ponto de encontro dessas linhas guia vai ser o centro da perspectiva. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, a gente tem essa caixa desenhada. Se a gente quisesse encontrar o centro da perspectiva desse plano, bastaria que a gente fizesse a técnica do X, ligando aqui os cantinhos, e o ponto de encontro corresponde ao centro. Então, se a gente quisesse, por exemplo, transformar essa caixa numa, sei lá, numa caixa de presentes, e a gente fosse desenhar uma fita, ou algo em volta dela, bem no centro, a gente usaria o centro da perspectiva como uma forma de começar esse esboço. De um lado, do outro, que a gente tem o outro centro desse plano em perspectiva, e a gente poderia fazer o mesmo com o topo da caixa. Uma outra coisa que a gente pode fazer é subdividir esse plano. Então, se a gente, quando você encontra esse centro, você está dividindo esse plano em duas metades, né? Mas você pode dividir em mais partes. Se você dividir a metade da metade, você vai encontrar o centro do centro. Considerando só esse lado esquerdo, fazendo o X novamente, aqui você tem o centro que corresponderia, digamos, a um quarto desse plano grande. Né? Seria o centro só dessa área quadrada. Mesma coisa em relação à outra. Então, nota que de alguma forma a gente está subdividindo esse espaço em partes menores. E a gente pode fazer isso infinitamente, até onde a gente conseguir raciocinar em cima, porque chega um ponto que ficam tantas linhas que pode começar a ficar confuso. Mas até um ponto em que a gente consiga visualizar claramente o que a gente precisa desenhar, está valendo. Então você pode subdividir em partes menores e assim por diante. E isso vai ser útil, por exemplo, quando você quiser desenhar objetos enfileirados. Por exemplo, se a gente tiver um grande plano aqui, começando como esboço, né, um grande plano em perspectiva, a gente divide esse plano no centro, depois divide mais no centro, mais uma vez, depois do outro lado. Né? E a gente pode usar essas linhas como guias para desenhar objetos enfileirados. Se a gente quiser desenhar uma cena com várias árvores, por exemplo, a gente vai saber que a distância entre essas árvores, em perspectiva, segue a mesma distância da divisão desses planos. Então, essa fórmula do X é útil para você encontrar distâncias e proporções de uma mesma forma ou de objetos próximos, né, numa cena em perspectiva. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fileira de soldados, né, e todos estão alinhados e estão um do lado do outro, mas eles estão em perspectiva, então a gente sabe que eles vão diminuir de tamanho com a distância. Mas como é que a gente sabe o quão contrastante vai ser essa diminuição? Quanto a gente deve diminuir para cada um com essa distância? E é para isso que serve esse método de divisão do espaço, o X. Então, considere essa fileira de soldados como uma coisa só, como se fosse um plano em perspectiva, e vai subdividindo esse plano em partes menores, usando o X. Divide no meio, depois divide no meio, como a gente fez com as árvores, no centro, depois no centro de novo, e essas verticais elas vão ser as suas guias para saber a posição e as distâncias entre cada um desses soldados, no caso desses objetos. Então a gente vai praticar mais isso à frente, mas eu espero que o conceito já esteja um pouquinho claro aí na cabeça de vocês. Outra coisa importante que a gente vai precisar lembrar, inclinações. Eu falei para vocês em algumas aulas que os pontos de fuga, a exceção do terceiro ponto de fuga, né, que é um ponto de fuga vertical, não está em cima do horizonte, mas os dois outros pontos de fuga vão estar sempre em cima do horizonte, né? Mas cuidado, isso não é 100% verdade. Isso só é verdade se o objeto estiver regular, tipo perpendicular a um plano. Aqui a gente sabe que essa caixa estaria como se fosse em cima de um chão. Então ela está
como se estivesse plantada em cima do chão. Mas se ela estiver inclinada ou voando no espaço, ou torta ou irregular, os pontos de fuga não vão estar em cima do horizonte. Isso é uma coisa que você precisa lembrar para que nem sempre o grid de perspectiva vai resolver 100% dos seus problemas. Em casos específicos onde você tiver planos inclinados, os pontos de fuga desses planos inclinados não vão estar em cima do horizonte. Nesse caso, por exemplo, a gente tem uma caixa que foi recortada, como se fosse um pedaço de queijo aí, né? Você tinha uma caixinha original, foi recortado um pedaço, e isso gerou esse plano inclinado, como se fosse um plano diagonal. Os planos horizontais e verticais da caixa vão seguir a perspectiva do grid corretamente, vão convergir em direção ao horizonte, mas as linhas do plano inclinado não, elas vão convergir para um outro ponto de fuga que vai estar solto no limbo. Ele não vai estar em cima do horizonte, também não vai estar na vertical, ele vai ser um ponto de fuga solto no espaço. Porém, o que vai fazer com que o seu desenho ainda assim tenha uma perspectiva consistente é que não importa onde o ponto de fuga esteja, as arestas do plano em perspectiva vão ser sempre convergentes. Então vamos comparar, por exemplo, com essa primeira. A gente tem os planos em perspectiva, os planos da caixa, todos convergem para um ponto. Esse ponto de fuga está no horizonte, tudo bem. Mas nesse caso, a gente tem um ponto de fuga que não está no horizonte. Mas mesmo assim, compara essa diagonal com essa e você vai ver que elas convergem. Então, o princípio da convergência das arestas é mais importante do que uma localização precisa e exata dos pontos de fuga. Beleza? Então, não importa onde os pontos de fuga estejam, se você desenhar as arestas convergentes, você vai ter uma perspectiva coerente para esse objeto que você está desenhando, mesmo que ele esteja inclinado ou mesmo que ele tenha um plano recortado que tenha um ponto de fuga solto no espaço. Isso pode acontecer, por exemplo, no desenho de construções, quando se tem telhados de casas. Né? O telhado ele é um plano inclinado e ele vai ter um ponto de fuga diferenciado em relação às paredes da casa. As paredes da casa estão plantadas no chão, são verticais, vão convergir para os pontos de fuga em cima do horizonte. Mas o ponto de fuga que corresponde às linhas do telhado não vai ser o mesmo, vai ser um ponto de fuga que vai estar solto no espaço. E a gente tem um plano da imagem e a gente precisaria de mais espaço aqui para saber exatamente onde está esse ponto de fuga. Mas a título de esboço, a gente não precisa ter um grid tão rigoroso, tão preciso. Mesmo que a gente não saiba exatamente em que ponto da página esse ponto de fuga está, desde que a gente mantenha uma convergência dessas arestas, a gente vai ter um telhado em perspectiva consistente. Então nota que existe uma convergência que é mais largo, aqui em cima já vai ficando mais estreito, e essa convergência é o que vai dar esse efeito de perspectiva, independente da localização exata desse ponto de fuga. Por último, pequenos volumes. Se você notar, quando a gente vai desenhar construções, por exemplo, no caso de casas, algumas vezes a gente tende a fazer coisas que podem parecer achatadas. Essa janela, por exemplo, ela é muito plana, ela parece um adesivo, um recorte de papel. Ela não tem profundidade. Então, para desenhar objetos mais complexos, como casas, por exemplo, a gente vai precisar considerar volumes pequenos também. Imagina a janela como se ela fosse uma pequena caixa aberta. E a gente consegue ver também a espessura dela. Ela não é só um plano, ela é um sólido, ela é uma forma tridimensional. E ainda os volumes dos vidros e as distâncias, então é tudo como se fossem pequenas caixas e à medida que a gente desenha a gente precisa pensar nesse detalhamento seguindo também a ideia da perspectiva. Okay? Então pequenos volumes também precisam ser pensados para que você tenha uma perspectiva mais robusta e mais consistente na hora de desenhar. Juntando tudo, a gente vai usar a caixa como ponto de partida e vai, a partir do grid, aí traçar linhas guia, linhas de construção que vão fazendo com que a gente de fato consiga modelar essa caixa até ela virar uma casa, envolvendo pequenos volumes, planos inclinados, centro da perspectiva, todos esses conceitos que a gente viu. Se você fizer esse exercício do desenho da casa, você vai conseguir aplicar todos eles de uma forma conjunta. Beleza? E esse é o exercício que a gente vai fazer. Se você já quiser adiantar um treino e levar suas dúvidas para tirar em sala, perfeito. A gente vai repetir esse exercício em sala e a gente vai tirar todas as dúvidas necessárias para a gente conseguir completar essa tarefa. Beleza? Então é isso. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.